Eu vou colocar uma última, então, e depois eu encaminho para as minhas considerações finais. Eu ainda tenho, acho que, mais 2 perguntas que eu pensei em te fazer. Aí, a que eu vou colocar tem até a ver com a nossa... Ixi, será que eu tirei? Tirei, sem querer, mas era uma que tem a ver com a questão de acessibilidade, né? Quais são suas propostas para acessibilidade? Eu sei qual pergunta que foi. Essa pergunta foi do professor Carlos. Né? O professor Carlos é um professor surdo do Instituto, né? Surdo-cego, e ele havia me dito que gostaria de fazer... isso mesmo, é essa, não é? Essa pergunta aí. Então, de que maneira a direção do ILEL poderia contribuir para a melhoria de questões relacionadas à acessibilidade no ILEL e na UF de um modo geral? Olha, Carlos, eu trabalhei, fiquei um tanto, assumi a coordenação da DACIM durante 1 ano, e esse período lá foi essencial para a minha experiência em enxergar o outro, né, calçar os sapatos do outro, né, ter empatia e pensar em resolver, e como resolver algumas questões que na minha vida elas não aparecem, mas aparecem na vida dos alunos que estão ali, né, no dia a dia com a gente. E agora, nesse período de recuperação, eu passei por dificuldade de acessibilidade, inclusive dentro do bloco do ILEL. O bloco G, ele possui um elevador, que inclusive eu nem sabia. Quem me informou foi o Fernando, que faz parte da Secretaria Unificada de Graduação. Na hora que eu estava chegando, eu ia subir as escadas, e aí ele viu e me indicou o elevador. Então, eu descobri o elevador do bloco G. E aí ele me disse que o bloco U também tinha, mas que ele não sabia se funcionava. Eu fui fazer uso do elevador e não funciona. Então, o bloco U são 2 lances de escada e o elevador não funciona. Bom, mas são só 2 lances, né? Porque é só um andar. Não importa, porque se a pessoa não pode, ela não pode. Como faz? No 5O, são 3 andares e não tem elevador. E nós, no curso, né, do LPDL, nós tivemos um aluno que passou por cirurgia também na região abdominal e que não conseguia, mesmo, né, depois do período de repouso, de recuperação, ele não conseguia subir as escadas. Então, assim, pensar a acessibilidade de um modo geral, na UF em geral, claro, é uma questão que precisa ser discutida e precisa ser apresentada à Prefeitura de Campos e à Pró-Reitoria de Planejamento. Então, isso é algo que, sim, a gente precisa fazer. Estou falando de acessibilidade do ponto de vista de locomoção, né? Porque nós temos a acessibilidade também do ponto de vista da comunicação. E aí a gente tem algumas questões que devem ser pensadas pelos servidores docentes também, que é, por exemplo, a acessibilidade dos slides que são apresentados nas aulas. Nós temos alunos que não são cegos, que não são surdos, né, portanto, participam da aula, mas têm algum grau de deficiência visual que exige, por exemplo, uma determinada cor de fundo de slide. Então, mas como que o professor vai saber isso? Então, essas questões passam, inclusive, por informações da Pró-Reitoria de Graduação, pela direção de ensino, passam pela própria DACIM e pelas informações que a gestão do Instituto disponibiliza aos docentes. Então, primeiro, a gente tem que informar, e eu acho que a nossa comunicação dentro do Instituto pode melhorar bastante.
Com certeza, né? E assim, você está sendo um exemplo claro de tantas demandas que a gente tem em termos de acessibilidade e a nossa dificuldade. E, ao mesmo tempo, a sua história nos conta, né, toda essa empatia que você tem, e muitas vezes a gente só aprende também tendo contato, né? Então, assim, Sim, a ideia, conseguir hoje saber que eu preciso olhar para o intérprete, ver que tem uma troca, tomar cuidado com as trocas, né? Isso tudo veio só por ter tido contato. Eu, antes disso, era indiferente a essas questões, né? sim, Então, alunos surdos também, foi ter o professor Carlos, foi ter ele como primeiro aluno surdo em sala de aula, né? E a presença de um intérprete também. Então, como isso tudo mudou a dinâmica e eu tive que, ao longo do tempo, repensar essas questões.